E aí, pessoal, voltamos aqui com mais dois exercícios envolvendo o movimento uniforme, beleza? Isso é uma questão da FATEC, lá do vestibular, e eu trouxe aqui para discutir essa questão com vocês. Veja o que é que diz a questão. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada. A função horária desse automóvel é... Então vejam só, na questão está pedindo para a gente encontrar, identificar qual é a função horária representada por essa tabela que tem os valores do espaço percorrido em cada instante de tempo. Lembrando que como o nosso movimento ele é uniforme, então a nossa velocidade ela é constante, beleza? Então vejam só, algumas táticas que a gente precisa utilizar quando a gente está resolvendo essas questões de múltipla escolha é retirar alternativas que não fazem sentido na questão ou que a gente já identifique que elas estão erradas. Por exemplo, vamos analisar a tabela aí. Ó, no instante t igual a zero, o nosso automóvel ele estava na posição 200 quilômetros. Quando o instante era 2 horas, ele estava na posição 170. Em 4 horas, ele estava na posição 140. Em 6 horas, na posição 110 e assim por diante, certo? Observe que, primeiro, a gente já pode identificar que o movimento desse automóvel ele é retrógrado. Observe que, à medida que o tempo do trajeto vai aumentando, o espaço, a posição que ele se encontra em cada instante, ela vai diminuindo. Então isso significa dizer que o movimento desse automóvel ele é retrógrado. Então se ele é retrógrado, a nossa velocidade ela é negativa. Então de cara eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra C. Fiquei agora com 3 alternativas para encontrar. Observe também, entre as alternativas, a letra E, ela tem algo aqui, ó, que é esse tempo elevado ao quadrado. E a gente sabe que isso aqui não faz parte da função horária do movimento. Isso aqui não faz parte do movimento uniforme. Então eu já posso também, ó, descartar a letra E. Isso é a famosa pegadinha, certo? Então fiquei agora entre a letra B e a letra D. Uma coisa eu sei, ó. Vamos lá, montando a nossa função horária. Ó, S igual. Quem é o S0? O ponto inicial. 200. Então eu já sei. E aí todas vieram com 200, né? Não facilitou muito. Eu sei também que a minha velocidade, como o movimento é retrógrado, que a minha velocidade ela é negativa. Resta saber agora se ela é 30 ou se ela vale 15. Observe o seguinte, ó, que aí vem outra pegadinha para que o aluno ele acabe errando a questão. Se o aluno for observar apenas o espaço percorrido, ele vai marcar 30. Ó, de 200 desceu para 170. Então ele percorreu 30 quilômetros. De 170 para 140 diminuiu mais 30. De 140 para 110 mais 30. Então é comum, às vezes, o aluno na pressa já vir aqui e marcar o 30. Só que não é 30, porque o 30 aqui ele é apenas o espaço percorrido. E o Vzinho aqui que a gente vai encontrar, ele representa o quê? A velocidade. Como é que a gente faz para encontrar a velocidade? Espaço dividido pelo tempo. Então basta a gente pegar aqui, ó, fazer o cálculo aqui de lado bem simples. Qual foi o espaço percorrido de um instante para outro? 30 quilômetros. Dividido. Qual foi o tempo gasto nesses 30 quilômetros? Observa que a cada 30 quilômetros
passa ao intervalo de 2 horas. Então, 30 dividido por 2, que dá igual a 15. Então, a minha velocidade aqui é menos 15t. Então, a alternativa correta, a nossa letra D. Beleza? Veja que é bem simples, bem tranquilo, mas se você não tiver habilidade nessas partes que eu falei para vocês, vocês vão acabar errando a questão. Beleza? Tem mais um aqui para a gente discutir. Essa segunda questão do G1 diz o seguinte aqui, ó. O gráfico da função horária, que é a função S igual a VT, porque você não tem o S0? Porque só vê o VT se a função horária começa com S0. Quando esse S0, pessoal, não vem representado na função, é porque ele vale zero. Ele partiu de zero. Observe o gráfico aqui, ó. O gráfico, nós temos o eixo do Y, que está representando o espaço em metros, e nós temos o eixo do X, que está representando o tempo em segundos. Essa reta aqui, ó, representa o movimento, certo? O movimento desse móvel. Então, observe aqui no gráfico que ele partiu de zero. Então, se o ponto inicial é zero, o zero nem soma e nem subtrai. Então, por isso que ele não precisa ser escrito lá na função, certo? Ficou apenas espaço igual a velocidade vezes tempo. Beleza? Esclarecido isso, vamos ao cálculo. No gráfico, nós temos o seguinte, ó. Nesse eixo do Y, o espaço percorrido, e no eixo do X, o tempo que foi gasto. O espaço está em metro e o tempo está em segundo. O que é que ele quer que a gente faça? Pode-se afirmar que a velocidade em metros por segundo é... Observe que ele quer a velocidade em metros por segundo. Se eu já tenho o espaço em metro e o tempo em segundo, tranquilo, eu já sei que eu não vou precisar converter nem mudar nada. Vou direto para o cálculo. Como é que a gente faz para calcular, para encontrar a velocidade de um corpo, de um móvel qualquer? É o quê? Espaço dividido pelo tempo. Nessa trajetória aqui do gráfico, qual foi o espaço percorrido por esse móvel? Ele percorreu 2 metros. Então eu tenho aqui, ó, 2 metros, certo? Dividido, né, para a gente calcular a velocidade é espaço dividido pelo tempo. Qual foi o tempo que ele gastou nessa trajetória? 8 segundos. Então eu tenho aqui 8 segundos. E aí só fazer a divisão. 2 dividido por 8 vai dar 0,25 metros por segundo. Resolvida a nossa questão, alternativa letra E. Tranquilo, pessoal? Então veja que movimento uniforme é tranquilo. Boa sorte com os outros exercícios. Já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha com outros colegas, compartilha com outros também que têm dificuldade em física ou em matemática. Eu sempre vou estar postando vídeos. E se tiver algum assunto, algum conteúdo que vocês têm, alguma dificuldade, deixa lá o comentário que eu faço um vídeo para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Conto aí com a ajuda de vocês para a gente fazer o canal crescer. Valeu!